E falando sobre robô, eu não quero mais falar de robô. O robô tá banido. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora eu quero falar de espírito. Lucas Rapaz. Balaminuti, você já atendeu o telefonema de um espírito? Cara, quando você ainda tinha o telefone fixo, será que tem fantasma de telefone fixo? Do telefone em si? Porra, aí você não tá ligando pra mais ninguém, né? Isso aí tá Ele, caindo. ele toca, você vai atender, não tem nada na parede. Olha aí. Porra, aí é da hora. Esses dias eu tava vendo Sopranos com a digníssima esposa, e a gente notando que grande parte da série roda em cima do telefone fixo da cozinha dos protagonistas ali, né? E isso sumiu, cara. Tipo, Não existe mais esse conceito, né? não existe mais. Mas quando existia ainda telefone fixo, rolava muito, cara, de você pegar a ligação e não ter nada, ou só ter barulho Sim. esquisito, de eletrônica, né? E você Aham. ficava com aquele pé na orelha de caralho, quem que tá me ligando, né? E, Cara, tipo, já ligar rolou, não custava aconteceu dinheiro, cara. comigo, inclusive no celular, de gente que tinha sofrido acidente e ela recebia a ligação da pessoa. Porra, aí é foda. Aí é doideira. Tipo, você sabe que a pessoa sofreu um acidente, o celular foi pras cucuia e a pessoa e a outra pessoa, né, que sobreviveu, né, tá recebendo a ligação ali da pessoa. Olha que doideira. Você atende? É óbvio que sim, porque eu sou Sabendo, fofoqueiro. você atende. Ah, eu atendo com medo. Eu vou até. Ui. Ele tem que atender porque ele não sabe que é um fantasma ainda, né? Só vai saber depois que atender. Não, pô, mas aí tem um mistério, né? Então, mas esse é o conceito da transcomunicação instrumental, não necessariamente sobre, né, você receber uma ligação, mas sobre o quê? Sobre você utilizar equipamentos eletrônicos dos mais diversos, seja TV, rádio, talvez até telefone, por que não, né? Para se comunicar com espíritos. Rafael Jacaúna, que acabou de fugir aqui. Mas esse é um tema que, cara, ele é muito interessante, né? Ele rodava muito na década de 80 e 90, principalmente porque existia esse conceito, por exemplo, da TV em canal, né? Naquele canal Dead Zone, né? Que fica o chuvisco, né? O famoso chuvisco, né? E muita gente começou a se interessar com comunicação através de outros planos. E como é que funcionava isso? Funciona de diversas maneiras, existem diversos métodos, mas a ideia geral é que através de aparelhos eletrônicos você poderia evocar aí ligações. Não é do tipo, eu vou acessar o plano de lá, mas você se conecta de uma maneira que o plano de lá te acessa, né? Através desses aparelhos. E existem diversos por áudio, né? Transcomunicação por áudio, tem vídeos, tem transcomunicação por fotos, inclusive, muito doido. Quando você pensa tecnologias à distância, de modo geral, elas funcionam de uma maneira meio mágica, né? Ela tem esse aspecto de, caraca, eu ligo a TV e como que eu tô pegando uma transmissão que vem de, sei lá, de outro estado, de outro país? Sim. Como é que ela atravessa o ar, sabe? Se uma transmissão que vem de outro país consegue chegar na minha televisão, por que uma transmissão que vem de outro plano não conseguiria também? Sacou? E aí você começa a brincar com conceitos científicos, porque quando você brinca com esses aparelhos, são aparelhos tecnológicos, tecnologia puxa ciência, né? E você começa a pensar, então você usa o campo eletromagnético para comunicar ondas de rádio. Como é que funciona essa onda? Essa onda são informações que viajam através de modificações nesse campo que paira sobre o espaço. Então existe um campo eletromagnético que paira sobre o espaço e a informação viaja através desse campo de alguma forma e chega na minha televisão e ela sabe mostrar o jogo do Corinthians para mim. É muito mágico isso. Se existe um campo, esse campo é invisível, esse campo carrega informação, esse campo eletromagnético, por que não existe outro plano? Por que não existe fantasma? Por que não existe coisas que estão do além da nossa explicação que conseguem, então, se relacionar e brincar com o plano eletromagnético e, então, se comunicar através desse aparelho? Essa é a ideia, não é? Eu acho isso maneiríssimo, cara. Eu gosto muito dessa ideia de misturar tecnologia com o além. Inclusive, você tem filmes com temática dessa muito legal. Ringo, que virou depois Ring, que virou Chamado no Brasil,
ele brinca muito com essa ideia, né? Uma mensagem do além em VHS. Perfeito, né? O Japão, eu acho que ele faz isso, ele consegue transmutar essa barreira de uma maneira mais frequente, né? De uma maneira muito interessante, né? Aqui, por exemplo, o TCI, né, Transcomunicação Instrumental, ela é muito ligado a crenças como o espiritismo, né? Como partes esotéricas. Mas é interessante porque, ainda assim, tem muita gente que, inclusive, não é religiosa, mas que adota esse método justamente falando que você pode entrar em contato com os mortos através do plano espiritual, mas você também entraria em contato com outros planos, né? Dimensões paralelas e coisas nesse sentido. E o cara que descobriu isso, né? Se isso existe ou não, é o doutor... ele não é o doutor. Era um artista chamado Friedrich Jürgensen, que ele, na sua casa de campo, né, em 59, ele gravava, ele tinha aquele hábito do tipo, vou descansar, eu vou gravar o canto dos pássaros. E aí que ele descobre vozes humanas nas fitas que ele grava, né? E a ideia geral é que ele tem esse trabalho divulgado no livro Telefone para o Além, que inspirou pessoas que foram sistematizando e criando outros tipos de pesquisa através desse tipo de lógica, né? E, cara, é muito, muito doido. E muita gente fala que é uma parada, além de séria, que é muito diferente, por exemplo, daquelas Spirit Box americana, que a Spirit Box, para quem não conhece, é um equipamento que, em teoria, permite você falar com o fantasma, só que ele trabalha através de misturando ondas de rádio. Então é como se fosse várias ondas de rádio que vão se atravessando por segundo, e aquilo vai criando fonemas e palavras e gestos por voz, né, que vão sendo interpretados por uma pessoa que está invadindo uma casa assombrada. Aqui não. Aqui você está usando um aparelho comum, como a sua TV ou rádio, e você tem técnicas que você combina com o outro plano de alguma maneira, e você, através de uma padronização muito específica, do tipo, agora eu vou estar acessível, liga a TV, fica ali prestando atenção, provavelmente algum tipo de comunicação que você tenta acessar o outro lado, e a partir daí você recebe essas mensagens. E é muito doido, né? Porque isso foi muito famoso na década de 90 e 80, mas hoje em dia meio que deu uma caída em desuso, né? A ideia dessa pegada meio fasmofobia da vida, assim, de você ir com uma Spirit Box, de um equipamento eletrônico, você tentar entender, usar esse equipamento para pegar sinais de espíritos ou coisas de outro plano, ele é um plot que ele existe desde os anos 50, cara. Uma vez eu esqueci qual é o nome do filme agora, aí que mancada, mas eu tava vendo um filme que eu aluguei da biblioteca, preto e branco, anos 50, e era isso. Os caras entrando em uma igreja, da igreja que teria sido abandonada, por causa de um crime hediondo que aconteceu nela, e ninguém descobriu exatamente por quê que a igreja foi abandonada. Então, tipo, sabe-se que alguma coisa muito grave aconteceu ali, algum tipo de crime, mas ninguém sabe por que a população da cidade abandonou a igreja, e ninguém fala por quê. Então eles usam esse tipo de equipamento para entrar na igreja e descobrir por quê. É um filme maneiríssimo, assim, anos 50, né? Outro esquema de filme. É demorado, devagar e tal, mas é legal, é legal. E eu acho essa pegada maneira, assim, de... E às vezes não é coisa nem de... É um fantasma, é uma inteligência, um espírito que tá ali. Às vezes é um eco. Eu gosto disso mais ainda. Será que a minha presença marca o espaço-tempo, a física, alguma coisa científica de forma permanente que gera um eco, que gera algum tipo de evidência que pode ser capturado no futuro? Será que uma câmera registra algo que aconteceu no passado? Ou minha voz ecoa no futuro? Ou uma ligação que eu fiz muito tempo atrás toca de novo no telefone e você consegue pegar essa ligação? Eu acho isso muito maneiro, cara. Cara, muito legal. Tem aquele filme legal dos anos 90. Desculpa, Rafael. Tem aquele filme legal dos anos 90, eu acho que se chama Alta Frequência, que é com... Não lembro se era com Dennis Quaid. Eu acho que era o Dennis... Mas esse do Dennis Quaid, ele viaja no tempo. Não, então, a questão é que ele conversa com o pai dele através do rádio. O pai dele que já tinha morrido. Só que a questão é que o pai dele tava mandando mensagem do passado e ele tava no presente do filme dos anos 90, né? Mas me lembrou um pouco isso, que realmente... Mas tem um filme com Richard Gere que não tem essa pegada? Realmente eu posso estar confundindo, mas eu tenho esse filme, um filme que ele tem essa transcomunicação na memória, mas eu posso estar viajando. Cara, o que me pega muito nos relatos de transcomunicação é que, de fato, tem gente no Brasil que trabalha com isso, e aí entra naquele lance, né? Charlatanismo, não é charlatanismo, né? E aí quando você vai falar assim, charlatanismo, beleza. Só que, cara, tem curiosidades
mesa branca, né, digamos assim, aí vai depender se tu acredita que na mesa branca é fantasma da pessoa que morreu de verdade ou não, mas é muito semelhante porque tem pessoas que relatam que de fato escutam a voz de um ente querido, que recebem informações desse tal ente através de uma tela de televisão que fica naquela frequência. Pessoas que falam que usam termos que só ele conhecia, né? Eu vi uma reportagem do SBT, se eu não me engano, com a Marília Gabriela. Não lembro agora se é o SBT mesmo ou se O que tá rindo, Lucas? Não, sério? Não rindo de nada, não. O SBT é uma piada pra você, Lucas Balaminuti? Tá bom. Então, e aí era muito legal porque ela entrevistava, assim, eles pegavam até câmeras e pessoas ali da produção pra ter esse contato, e a galera falava, não, minha mãe morreu ano passado, e aqui tá essa voz que tá falando exatamente como minha mãe me chamava, então era muito doido, né, quando você vê esse... Assim, é aquilo que muita gente considera isso uma prova do imaterial, mas é bom lembrar que também existem muitos críticos, né? Cara, toda geração tem o Ouija dele, né? A geração que cresceu com equipamentos de telecomunicação se tornando cada vez mais comuns e acessíveis, vai ter como esses equipamentos o Ouija deles, né? Então, que foi a gente. E é engraçado que isso meio que morreu. E hoje em dia a gente vê muito mais a versão internética disso, fantasmas na internet, o fantasma que existe na web, né? Porque hoje a gente não pensa mais nos gadgets, né? Todo gadget é um gadget. A gente pensa mais na web, como esse universo, de novo, invisível, que existe na nuvem, mas que eu não sei onde fica, que se comunica comigo, eu não sei como funciona. Eu não sei como... Cara, eu sou bem honesto, eu não sei como o meu celular funciona. Eu sei usar ele como usuário. Mas eu não acho que ninguém nessa call aqui, a grande maioria dos ouvintes, vai conseguir identificar como o celular funciona. É mágica essa porra, cara. É muito foda. Então, acho que cada geração vai ter a sua, né? Mas o que eu acho muito legal é quando a forma de se comunicar tá atrelada a algo específico da pessoa se comunicando. Deixa eu explicar. Tem um colega meu aqui nos Estados Unidos que ele tinha uma TV de tubo que ele não jogava fora a TV de tubo dele. Eu falei, puta, cara, essa TV de tubo aí, ela não funciona. E, tipo, ele morava em um apartamento pequenininho, assim, e tal, né? E eu ajudei ele a fazer várias mudanças, porque ele tinha uma caminhonete, ele me ajudava também, eu ajudava ele. E eu sempre falando, porra, é a terceira vez que eu tô levando. TV de tubo é pesada, cara. Já levantou umas TV de tubo da vida? Porra! Era chatão. É sempre empoeirado e tal. E ele falava, o meu avô, ele assistia jogo de beisebol nessa TV de tubo. E ele assistia o jogo do Cardinals. Cardinals é um time de St. Louis. E, de vez em quando, eu escuto sair dessa TV de tubo os jogos de Cardinal que eu e ele assistimos juntos. Caralho, eu fico, cara, não é possível. E tipo, você acredita em fantasma? Ele não acredita em fantasma. Às vezes é memória afetiva minha, às vezes eu tô dormindo. Mas eu juro que de vira e volta eu venho pra TV e ela tá desligada, tá fora da tomada, e eu tô ouvindo o narrador narrar o home run que a gente tava torcendo muito, que era a única chance do time salvar a classificação deles, era esse home run, e o cara acertou a home run e fez 3 pontos na mesma jogada, puta jogada do caramba. Eu era pequenininho, meu avô ficou muito feliz, ele, sabe, a gente falou muito disso ainda, e eu escuto o cara narrando esse home run, e eu juro que vem dessa TV. Eu não vou falar pro cara jogar fora mais essa TV. Imagine, mas me coloca no quarto e fique pra sempre com essa TV, cara. Foda demais. Não, com certeza. É esse tipo de relato que dá força para a maioria das crenças, né? Desde o espiritismo até esse tipo de tecnologia. Tanto que essa tecnologia ela está muito associada com a TV, mas ela também não difere tanto do rádio. Você está escutando aquele chiado. Agora, eu fico curioso de como funciona, né? A gente já gravou Mundos Freaks sobre como os fantasmas interferem no nosso mundo, queda de temperatura, queda de energia. E aí entra naquela mesma lógica, assim, né? O sinal aberto, o tubo catótico. Porque o pessoal vai falar assim, por que não funciona na televisão LCD, na de plasma? Porque tem todo um lance com a energia elétrica do tubo catótico, de como funciona a TV, né? E aí como o fantasma vai não só passar a voz dele, mas a imagem, né? Dá pra
Tem relatos de você ver palma de mão, ver feições naquele chuvisco todo de rosto, né? E tem um funcionamento muito específico de como funciona a eletrônica de uma TV de tubo, que não é reproduzível. Vou colocar TV de LCD para ficar fazendo chiado. Não vai funcionar. Não é o mesmo princípio. Dá pra fazer isso? A TV de LCD faz chiado? Tem canal... Dá pra ter jogo, Lucas. A gente não vai botar a tela com chiado, pô. Não, dá pra eu ir no YouTube e digitar lá, tela com chiado. Botar não, mas não é a mesma coisa, Rafael. Não, calma aí. Não, o Lucas perguntou se dá pra fazer. Eu falei sim, mas é isso que eu tô dizendo. Não dá, não funciona com o mesmo natural, não é nativo, né? Não é algo nativo, exatamente. E era engraçado isso, porque a lógica é muito simples. Parta do princípio que fantasma existe, de alguma forma. Não precisa ser fantasminha Gasparzinho. De alguma forma ele existe. Parta desse princípio, só esse pressuposto. A partir de que fantasma existe, ele tem que existir de algum jeito. Se ele existe de algum jeito, ele consegue imprimir no mundo a existência dele. A gente só precisa descobrir como capturar essa impressão. Certo? E se ele consegue fazer uma impressão eletromagnética, precisamos de aparelho que funcionam de eletromagnético. Rádio, TV, de tubo, isso tudo vai funcionar através de ondas eletromagnéticas. Então, é por aí que a gente pega o fantasma. Mas a lógica faz sentido. Você está partindo de um pressuposto equivocado, materialista. Que é o quê? O fantasma é um fenômeno metafísico que a gente não entende ainda. Mas que ele é um fenômeno que a gente não entende, certo? A ideia geral é outra, como eu estava falando no início. É que existe todo um imaterial que a gente não tem acesso. Na verdade, a materialidade ela está isolada como uma ilha. E essa água em volta não é só um fenômeno. Existem sociedades inteiras ultra tecnológicas que aí sim tem tecnologia para entrar em contato com a gente através desses portais que a gente dá acesso. A lógica os aliens do futuro de outra dimensão alguns acreditam por aí. Mandando o avô do meu amigo mandar a transmissão do Cardinal. Tem gente que se transcomunica não só com fantasmas, mas com alienígenas. Tecnicamente. Mas aí eu aceito mais que fantasma. Aí eu acho que tá certo mesmo. Você vai se comunicar com o alienígena? Você vai fazer como? Mandando carta pra ele, aviãozinho de papel? Você tem que meter o seu rádio lá pra cima e ver o que o rádio pega, cara. Olha, calma aí. Mas aí, Andrei... O Rony matou aqui, ó. No nosso lar, eles mandam e-mails por computador positivo. Cara, eu acho muito legal que o pessoal reclama às vezes quando eu falo de espiritismo, mas eu acho muito legal que esses livros espíritas, toda a tecnologia é uma tecnologia que parece que tu tá lendo, como é que é? Caralho, aquele autor lá, não é David Gibbons, é o caralho, o autor que planeja o futuro, só que o futuro ele ficou tão datado, né, que a gente tá vendo uma ficção científica que o cara tá usando disquete, né? Esse é o rolê do nosso lar, né? A máxima da tecnologia é algo que em 10 anos a gente superou, é muito engraçado isso. Tipo, nos anos 60 era uma parada super, aí quando tu vai ler, tu fala, mano, isso aqui tá parecendo os Jetsons. É claro que eu falei brincando, né? Eu tava zoando de apontar o rádio pra cima. Isso não funciona. Porque quando você fala com alienígenas, você tem que ter. Se você começa a entrar nessa filosofia, você tem que pensar em como que o alienígena se comunicaria, o que é uma comunicação alienígena. Ele se comunica de forma verbal, vocal, ou sei lá, é um bicho feito de cristais de sílica. Que pra ele comunicação é reflexão de luz, sei lá. Sabe, tem tantas maneiras de vida existir fora daqui, por causa dessas diferentes maneiras, formas diferentes dessas vidas se comunicarem, né? Que é muito difícil para mim aceitar você falar com um alienígena, não por causa da tecnologia, mas por causa da linguagem. Eu acho mais fácil você falar para mim, Lucas, uma pessoa que existiu entre a gente, ela existiu. Ela consegue se comunicar comigo. E ela vai se comunicar de acordo com itens que fez parte da história, do contexto dela. Era uma pessoa que assistia jogo de beisebol, ela se comunica com o jogo de beisebol, sacou? É uma pessoa que morreu em um poço, vendo um círculo, então ela vai mandar um círculo no VHS pra você, entendeu? Fazendo aí a comparação com o chamado. Devia ter mais filme disso, cara, de tecnologia dando medo nas pessoas, né? Faz farta isso. Morreu com os anos 2000 isso, né? Sim, sim. Olha só, vocês dois estão esquecendo de um conceito
Talvez seja um conceito relativamente muito novo, apesar de não ser tanto, que os alienígenas e os mortos estão no mesmo lugar. Isso é, por exemplo, dentro desse contexto de transcomunicação, de nosso lar, que vocês falaram de espiritismo, tem muita gente, tá? Não vou citar nomes, nem fazer... que diz que os aliens vão dar rolê em nosso lar. Ah, Isso sim, claro. Quando você se comunica com alguém, vai falar com o espírito fala, não, eles são nossos irmãos, estão aqui com a gente. Aí eu fico sempre na dúvida se o alien morreu e também vai para o nosso lar, ou se o alien ainda vivo, ele abre um portal e vai visitar o outro mundo. Então, assim, quando você fala de comunicação, de transcomunicação, e fala com alien e com mortos, é porque eles estão na mesma frequência, porque eles estão no mesmo lugar naquele momento. Tem gente que acredita nessa opção também, Lucas. E por que os aliens, Lucas, falariam a nossa língua? Porque eles são mais desenvolvidos que a gente, são mais inteligentes. Eles não vão falar assim, caraca, eu vim de outro planeta para chegar na Terra e não vou falar com esse pessoal porque eu não sei a língua. Eles aprenderam, eles desenvolveram tecnologia para aprender. Afinal, eles vieram de outro planeta. A dificuldade maior é vir de outro planeta. Olha, não sei. Não sei. Eu não acredito em religião nenhuma, tá deixando bem claro pra galera. Se você não percebeu ainda. Mas eu prefiro, se é pra comparar religião, colocar elas numa rinha de religião, eu prefiro as que tratam o ser humano de forma menos ser humano centrista. Sabe? As religiões que partem do princípio, não, pode ser que tenha vida em outros planetas e se vai existir outro plano, esse plano tem que estar acessível às outras formas de vida também, não só a nossa. Eu prefiro uma coisa que é menos centrada na gente, assim, acho mais legal, mais interessante. Mas tem um filme que eu lembrei aqui que chama Videodrone. Videodrone. Que é um filme bem doideira. Ele não é tão legal, tá? É um filme que ele começa muito legal e depois ele quer discutir tantos assuntos filosóficos ao mesmo tempo que ele se embanana inteiro. Mas que ele tem um conceito muito foda, que o vilão do filme, e você descobre isso no começo, tá, gente? Ele já morreu. Mas ele se mantém vivo de que forma? Ele gravou uma cacetada infinita, quase, uma cacetada muito grande de vídeo VHS dele, falando sobre os mais diversos assuntos, das mais diversas formas. Aí a filha dele fica encarregada de usar esses vídeos para ele se comunicar após a morte. Ah, vocês estão falando de robô? Esse vídeo do meu pai aqui, ó. Aí tem ele falando de robô. Então se você quer conversar com ele sobre robô, tem diversos vídeos onde ele vai responder diversas perguntas que você possa fazer. Então, tipo, se você conseguir completar todos os assuntos e responder todas as perguntas e gravar tudo isso, isso fica para prosperidade. Então claro. A tecnologia permite você, de uma forma muito abstrata, viver pós a sua vida, porque a sua informação, a sua opinião vive pós a vida. O que não vai acontecer é transmutação, né? Eu hoje posso mudar de opinião. Ontem eu podia achar uma coisa, hoje eu acho outra, né? O seu vídeo não vai mudar de opinião. E aí que a inteligência artificial volta para essa conversa. Porque a inteligência artificial é você extrapolar isso. Em vez de gravar o Lucas falando sobre 10 mil assuntos diferentes, você treina a inteligência artificial em tudo que eu já falei e faz com que ela gere conteúdo novo que eu nunca falei antes. E ela pode até sequer mudar de opinião. Não teve aí o vídeo do Pelé tentando convencer o Neymar a voltar pro Santos? Puta bosta do caramba. Olá, Ney. Tudo bem? Tenho certeza que você sabe quem tá falando. E o nosso peixe, hein? Tô vendo tudo aqui de cima. Então, o Pelé, será que o Pelé falaria isso? Não sei, mas a empresa de publicidade que tem os direitos do Pelé falou por ele. Podiam usar aquele lá. Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua Vamos lá, beleza, vamos... Gostaria de mandar um abraço pra galera aí da Transcomunicação, se estiver escutando. Tem uma galera incrível que faz um trabalho da hora. Eu não sei, eu acho que... Eu tendo a não acreditar, eu acho que existe um grande... né, olhar para a nuvem e enxergar formas, né? Existe essa ideia de que muitos críticos utilizam de, poxa, por que toda qualidade de uma gravação de transcomunicação é sempre muito ruim? Então a galera tem um ouvido monstro para conseguir identificar aquelas palavras daquela forma. Mas enfim, eu também não desacredito totalmente. Andrei, eu acho que são fenômenos que podem existir.
Eu acho que esse seu argumento só cabe quando você não tem o treinamento necessário. Porque, por exemplo, quando eu olho alguns exames médicos, sei lá, chapa, raio-x, ultrassom, eu não entendo absolutamente nada, mas o médico olha e fala, ih, caraca, tem um negócio aqui, tem um negócio ali. Então, quando você tá treinado na transcomunicação, pra tu, é muito mais claro do que pro leigo. O leigo olha aquilo ali e não entende absolutamente nada. Então, eu entendo você ser leigo, eu também sou, mas dizer que você escuta coisas e eu não entendo nada é só porque você não tem um treinamento adequado. Tá bom, perfeito. Então, um abraço aí pra galera que tem um treinamento adequado na grande faculdade de transcomunicação instrumental, que a Rafa aparentemente conhece, eu não.